Mitologia da religião cretense, Oriente Médio. Em um lugar bem distante, existia um grupo de rebeldes chamado Nitude. Eles eram da cidade de Colossos na Era Comum. Então essa mesma cidade foi invadida pelos rebeldes inimigos de Nitude. Os rebeldes do grupo muito violento, os escorpiões negros, entraram nessa cidade matando todos os homens e deixando só as mulheres e algumas crianças. Então o rei dos escorpiões negros reuniu sobre Colossos e reinou sobre Colossos. E Colossos foi reformada seus templos e suas casas. Por causa da invasão, foram todos destruídos. Então o rei dos escorpiões negros chamava Nipodérmico. Ele era um rei bastante cruel. Passando 15 anos depois da invasão de Colossos, o rei Nipodérmico constituiu um estado na cidade de Colossos para estabilizar uma guarda de patrulha militar e negociar as suas finanças com os outros reinos. Então, chegando um tempo, Nipodérmico reinou e reuniu uma tropa para rondar o deserto do Sinai, para vigiar o litoral do reino. Pois de longe, os colossenses viram um homem caído e os resgataram. Os colossenses estavam de patrulha ajudando os escorpiões negros. Porém, esses colossenses que vigiavam eram escravos de Nipodérmico e só eram mantidos vivos por causa de seus serviços militares. E na cidade de Colossos, antes da invasão, havia 380.000 soldados colossenses. Depois da invasão, restaram apenas 53 vivos para ajudarem, que meio que obrigadamente, para não morrer. Porém, esse homem que os colossenses acharam era um profeta que se dizia um profeta. Era o profeta da cidade de Meca, que profanava a existência de uma só divindade, de um só Deus. E os outros deuses eram apenas superstições e deveriam ser abandonados. Porém, Nipodérmico irou-se e disse: quem é este homem para desdenhar dos nossos deuses? E de imediato prendeu e jogou no calabouço da cidade de Colossos, na região da Mesopotâmia. Então o rei tivera uma visão de um anjo Gabriel e disse: Nipodérmico, solta ele, porque se você não soltar, 10 pragas cairá sobre o seu reino. Porém Nipodérmico não o soltou e o matou, o profeta, derramando seu sangue em solo de Colossos. E novamente o anjo apareceu com o Miguel. Então estava o anjo Gabriel e o anjo Miguel e disse ao rei de Colossos, e disse: por causa disso, seu reino cairá sobre guerra. Porém Colossos, a cidade de Colossos não cairá, porque dele surgirá um grande estado e a mensagem será pregada. Mas Colossos irá sofrer. Vai agora e peleja contra a Síria, e vai, porque Deus não é contigo, ó rei, mas é com o restinho dos povos que você deixou vivo, com os povos colossenses. Vai, senão 10 pragas cairá sobre ti, e conquista toda a região da Síria. Pois o Senhor habitou em Colossos, por causa do sangue do profeta que foi derramado sobre Colossos. A peleja contra os assírios. Os soldados de Colossos eram ao total de 798.000 homens, e os soldados dos assírios eram de 20.800.000 soldados. A desvantagem era grande. Então Deus ordenou para que Nipodérmico ordenasse que pegasse a espada que feriu o profeta e enterrasse nos campos de batalha, antes da guerra começar. E começando a guerra, a cidade de Colossos começou a perder, por causa da desvantagem. Então Nipodérmico clamou a Deus e chamou a Deus e disse: Senhor, pelo sangue de seu profeta que caiu sobre a cidade de Colossos, pela espada que teve e matastes o seu profeta, e o Senhor mandou eu enterrar, nos conceda a vitória. Então o Senhor disse: retira todos os seus soldados do campo de batalha. E assim o fez. E começou a chover ácido e derrotou todos os assírios, dando vitória a Colossos. E Colossos invadiu os assírios, tomando a cidade para si, como um estado de Colossos. A geração nova.
Porém, 14 anos depois da vitória contra os assírios, Colossos cresceu e se expandiu economicamente e se tornaram um estado. A aliança. Então, casando, colossenses se casaram com as escorpionitas. As mulheres escorpionitas eram formosas e surgiram povos diferentes. Colossenses e escorpionitas formaram os colossenitas. Depois da morte de Nipodérmico, o colossenita era um povo grande e forte. Então os colossenitas foram pelejar contra a cidade de Irarde, e os irardianos foram prontidão para invadirem Colossos. Os filhos de Nipodérmico, o rei Eliabe, disse: fale conosco. Porém os irardianos é bem mais poderoso do que nós e bem mais numerosos. Se lutarmos contra eles, vamos perder. O rei Eliabe do estado de Colossos orou, e todo o reino com ele em si jejuou. E Deus disse a Eliabe: fica tranquilo, porque de Meca enviei meu profeta. E assim fez. E Deus lutou por Colossos, fazendo os irardianos perderem a cabeça e lutarem entre si mesmo. Enquanto isto acontecia, os irardianos, uns lutavam entre si e outros sofriam infarto, e Colossos foi vitorioso.